Salmo 64, Salmo de Davi, apenas 10 versículos, e eu vou ler na íntegra até para facilitar o entendimento. A homilética nos ensina a não fazer isso, mas hoje eu vou ferir um pouco mais a homilética. Diz assim o texto: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre eles repentinamente e não temem, firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmo. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O último versículo, versículo 10: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Esse texto é interessante em todos os aspectos. Possivelmente você pode ler diversas vezes, como eu fiz, e li esse salmo algumas vezes, possivelmente querendo descobrir a amplitude e a profundidade do salmo. Como a autoria Davi, a gente normalmente quer situar qual foi o momento que Davi escreveu esse salmo, e aí requer uma pesquisa um tanto quanto apurada. Esse salmo foi escrito num dos momentos mais difícil da vida de Davi, o grande rei de Israel, ele que é autor de pelo menos 73 salmos que é atribuído a ele. No universo de 150 salmos, nós temos pelo menos um salmo que é de Moisés, o Salmo 90, e foi o primeiro salmo escrito em toda uma categoria de 150 salmos, porque os salmos não estão arrumados de maneira cronológica. Se fosse arrumado de maneira cronológica, o Salmo 90 seria o Salmo primeiro e não o Salmo 90. Não se sabe qual foi a métrica para arrumar os salmos, não foi por assuntos, não foi por liturgia, apenas foram arrumados. Como todos os 50 salmos abrangem pelo menos 900 anos, porque Moisés é o autor do primeiro salmo escrito, Salmo 90. Nós temos um Esdras, quando voltou do cativeiro, então pelo menos nós cobrimos aí 900 anos de história. Nós temos os salmos para tudo. Nós temos salmo de instrução, nós temos salmo de louvor, nós temos salmo de ações de graça, nós temos salmos de piedade, nós temos salmo de misericórdia, nós temos salmo de livramento, nós temos salmos de confiança, nós temos salmos de oração e gratidão. Este daqui é um salmo de oração e gratidão. Como Davi escreveu 73 salmos, Asaf escreveu 12, os filhos de Coré escreveram 9, Salomão escreveu 2, o Salmo 72, e o 127 foi Salomão. Etã escreveu 1, Emã escreveu 1, Jedutum, que foi maestro e músico, escreveu 1. Interessante, porque este salmo, você se situa no momento que Davi saiu fugido de quem? De Absalão. E é por isso que eu lhe convido, antes de nós voltarmos ao salmo e nos aprofundarmos em cada texto, lá em 2 Samuel, capítulo 11. E por que, pastor, começa o capítulo 11? Para que você possa entender, porque até nós chegarmos nesse salmo, que Davi escreveu lá no Monte das Oliveiras, quando estava fugindo da ameaça de morte de Absalão. Mas nós vamos chegar lá, e nós vamos fazer uma trajetória. O primeiro ato, antes mesmo de nem Davi estar, como é que chama assim? No melhor momento de sua vida. Por quê, pastor? Porque no capítulo 11, Davi fez algo que os reis não faziam. Anualmente os reis saíam para a guerra.
E naquele ano, Davi achou por bem de não ir para a guerra. Se você reparar bem, no capítulo 11, versículo 1 de 2 Samuel, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi ao seu comandante Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém, Davi ficou em Jerusalém. E aí está o erro. Era costume os reis ir para a guerra, mas naquele ano, Davi achou por bem de ficar em casa. Há um ditado popular que não é bíblico, que mente vazia é oficina de quem? Pois bem, se você olhar no versículo 2, assim: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando-se, e era esta mulher muito formosa à vista. Versículo 3 diz assim: e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Como eu prometi para vocês, apenas pensar alguns versículos, e aí você já sabe o enredo da história. Davi a convidou, levou para a cama e o adulterou. E aí o seu marido estava na guerra. Acontece a tragédia. Por quê, pastor? Porque quando Davi indagou e agora foi, a mulher só veio dizer: Davi, eu estou grávida. Isso não foi questão de dia, não. Foi algum tempo depois. E Urias estava em guerra. Quando disse Davi: eu estou grávida, Davi agora arquitetou o que fazer. Imagine só, eu, rei, conhecendo a lei de Deus, e eu agora pequei com a lei de Deus e também na lei dos homens. Davi agora teve um plano maquiavélico. Primeira coisa que fez foi o quê? Manda trazer Urias. E aí veio o recado. Joabe mandou Urias, possivelmente mandou, com uma guarda, porque para trazer Urias sozinho, ele não veio sozinho, veio com algumas pessoas, porque tinha que atravessar, principalmente alguns lugares que eram dos inimigos. Quando ele chegou em Jerusalém, diz que foi recebido com pompa. O rei diz: olha, eu vou te dar uma folga, você vai vir para descansar e passar uns dias em casa, depois você volta para a guerra. Qual era a intenção de Davi? Urias voltando para dentro de casa, no mínimo ia deitar com a esposa. Quem ia levar a fama que era pai da criança era Urias. Mas aconteceu aquilo que não estava no projeto de Davi. Urias não foi para casa. Diz o texto que Urias ficou ali nos arredores do palácio, apenas com seus colegas de farda. E aí até perguntaram: por que não desce para a tua casa e deita com tua esposa? Ele disse: como eu poderia me deitar se os meus irmãos, os meus vizinhos, os meus conhecidos estão morrendo na guerra? Longe de mim. Betseba chegou no outro dia no palácio e disse: Davi, o homem não foi para casa não. Veio o plano B. Davi convidou a Urias, deu um banquete. Diz o texto que ele comeu e bebeu e chegou até a se embebedar. Davi, possivelmente, se ele é bêbado, ele vai para casa. No momento que ele foi para a guerra, só vai ser a notícia: olha, tua mulher ficou grávida daquela noite que tu esteve em casa. Mas se enganou Davi. Diz o texto que ele não desceu para casa, ficou no mesmo lugar onde os seus colegas soldados estavam ali. E diz que chorava, porque disse: eu vim porque eu sou obediente a Davi, mas jamais eu vou descer para minha casa. Aí veio plano agora C. Davi disse: o jeito agora é mandar um atestado de óbito, e não vou mandar por um estranho, vou mandar pelo próprio Urias. Como assim, pastor? Ele escreve uma carta para Joabe, o seu comandante, e diz bem claro: Joabe, coloca na linha de frente Urias, no lugar que esteja mais aguerrido, onde está tendo mais baixa. E outra coisa, quando você colocar na linha de frente, tire a retaguarda, aqueles que possivelmente vêm para protegê-lo, para que ele possa morrer em combate. Você sabe o que é você dobrar uma carta, que é o atestado de óbito, e entregar à pessoa? Eu sei que se fosse eu, por curiosidade, abria. Eu não te respondo por você, porque aqueles exames que você recebe do médico, dificilmente você abre. Você leva, selado. Se eu perguntasse aqui, quantos levam os exames selados para mostrar ao médico? Levante a mão. Passei vergonha, ninguém. Mas por quê? Porque nós temos a curiosidade. Por incrível que pareça, mesmo sendo seu, e nós temos a clara desculpa: não, mas é meu, pastor. Então não precisava botar aquele adesivo, não precisava nem lacrar. E aí você vai viajar na maionese, não vou entrar nesse detalhe.
Mas aquele atestado de óbito, aquela comunicação para Joabe, era um atestado de óbito, que dizia bem claro. Você sabe o que é Urias chegar para Joabe e entregar aquela carta de Davi? Jamais imaginar que ali estava a sua sentença de morte. Ele entregou a Joabe. E aí agora depois veio a resposta para Davi de Joabe. Joabe fez algumas besteiras lá. E a primeira coisa que Joabe começou a dizer foi assim: ó grande rei Davi, o que tu me pediste, eu fiz. Nós tivemos algumas baixas aqui, nós não tivemos muitas estratégias, já morreram alguns soldados. Agora quero dizer uma coisa: Urias também morreu. Ele aproveitou, botou num pacote só. O que Davi fez? Davi agora diz: não tem jeito não, agora vamos enterrar com as honras militares. Naquele dia em si estava marcado, se você, nesse mesmo raciocínio, vou pular para o versículo 27, diz assim, ó, e passando o luto. O que quer dizer isso? Aquele momento de tristeza, aquele momento de desalento, embora as pessoas estavam elogiando a Davi e dizendo: rei igual a esse não pode ter, um rei humano. Você viu o que ele fez? Parecia que ele estava com premonição, ele sabia que Urias ia morrer e promoveu a alegria de Urias ainda em vida. Você já imaginou isso? E aí agora, diz o texto assim, ó, e passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi dada por mulher. Sabe quem recolheu? A Betseba. Betseba, vem para cá, agora tu é viúva, agora eu posso. E ela deu à luz um filho. Porém essa coisa que Davi fez pareceu mal o quê? Aos olhos do Senhor. Esse texto, embora diz, deu à luz o filho, mas vamos voltar um pouquinho de tempo, porque quando Natã chegou na casa de Davi, aí a gente pula para o capítulo 12, em especial o versículo 10. Natã chegou na casa de Davi, a partir do primeiro versículo, no capítulo 12, diz o texto assim, ó, o profeta Natã chegando na casa de Davi, 8 meses depois, ainda o filho de Betseba não tinha nascido. Diz que Natã chegou e disse, bateu na porta de Davi, e Davi disse: ó grande homem de Deus, entra, senta e come. E aí Natã disse: não comerei enquanto não te disseres a palavra do Senhor. Ele disse: eu estou do ouvido, diga para mim. Se é a palavra de Deus, eu quero ouvir. Aí Natã contou uma historinha de criança. Sabe qual foi a história? Davi, um certo homem ricaço, no teu reino aqui, tinha um rebanho numeroso, e veio um amigo dele de noite em sua casa, e ele queria oferecer um jantar, uma comida. Sabe o que ele fez? Pegou um forasteiro, um viajante, que tinha somente uma cordeirinha. Ele matou aquele forasteiro, tomou a sua cordeirinha e ofereceu no jantar. A Bíblia diz assim, ó, e veio uma ira no coração de Davi. E aí Natã perguntou a Davi, depois de um discurso talvez muito belo, você já imaginou Davi dizer assim: olha o que? Me diga somente o nome, porque quem vai matar ele sou eu. No meu reino eu não aceito injustiça, no meu reino eu não aceito que aconteça isso. E aí Natã só fez, depois terminou o discurso, ele apontou o dedo assim para Davi e disse: és tu, Davi, este homem. Quando você olha para o versículo 10, imagine só a palavra que Natã disse para Davi, capítulo 12, versículo 10: agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. Versículo 11, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Vamos adiantar um pouquinho mais. Era a sentença que Natã já tinha dito para ele, o que ia acontecer no futuro. Que a nossa história gira em torno de quando Davi foi ameaçado por Absalão, e não chegamos lá ainda. Absalão possivelmente aqui era um adolescente ou jovem. Muitos anos antes foi quando Natã disse isso aqui. Mas vamos pular para o capítulo 13. Se você olhar, mesmo capítulo 13, que vai do versículo 1 até o versículo 39, que praticamente se estende toda uma história, mas eu quero pensar algumas coisas para que você possa entender. Capítulo 13, no versículo 1 diz bem claro: e aconteceu depois disto, que tendo Absalão, quem era Absalão? Filho de Davi, uma irmã formosa cujo nome era Tamar, e tinha um outro irmão, Aminon. Tamar era irmã de Absalão. Por quê? Porque Davi tinha algumas esposas. Tamar e Absalão de uma esposa e Aminon de outra, filho de Davi. Mas Aminon
amou a Tamar, se apaixonou, diz que adoeceu por isso. Se você ver no versículo 2, no versículo 3, e aí por diante, se você olhar no versículo 3, esta doença, esta paixão desenfreada de Aminon por Tamar foi tamanha, que Jonadab, que era primo de Aminon, filho do irmão de Davi, Simeia, fez uma proposta diabólica. Isso o quê? Já fala para teu pai que tu precisa da tua irmã para fazer um bolo, que ela está precisando, você está precisando ser cuidado por ela. E aí tu, no momento oportuno, usufrui. Assim ele fez. Para resumir tudo, ele pegou a força Tamar e fez aquilo que não devia, uma loucura em Israel. Só para a gente adiantar e a gente entender, pelo menos, se você pular para o versículo 23 do capítulo 3, assim, e aconteceu que passado 2 anos inteiros. Por quê? Porque Absalão, irmão de Tamar, não gostou. Naquele momento ele se propôs matar Aminon, mas disse: agora não. Ele esperou 2 anos. Por quê? Porque ele tinha o propósito de matar Aminon, ele não aceitava aquilo. E aí, no momento de tosqueadores, estava tosqueando as ovelhas, diz o versículo 23, e aconteceu que passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Versículo 37, para a gente adiantar. Assim Absalão, depois de matar Aminon, fugiu e foi a Talmai, filho de Amium, rei de Gesum, e Davi planteava por seu filho todos aqueles dias. Naquele dia foi a tragédia. Aminon foi morto por Absalão, e Absalão fugiu. Como a nossa história ainda se estende, para nós chegarmos até o momento do Salmo, vamos pular para o capítulo 14, embora com 33 versículos, nós não vamos ler os 33 versículos, mas pensar somente alguns versículos. Se você olhar, aí agora Absalão já estava longe, Absalão estava em Jesus, e ele começou a desejar a voltar para Jerusalém, lugar onde Davi estava. Se você olhar no versículo 23, foi quando Joabe fez aquela, maracutaia, trouxe uma mulher, e aí nessa mulher, numa forma de teatro, convenceu a Davi a convidar a trazer Absalão de volta. Versículo 23 assim: e levantou-se pois Joabe, e foi a Jesus, e trouxe Absalão a Jerusalém. Versículo 24, e disse o rei: torne para a sua casa, e não veja a minha face. Se você olhar, o texto é bem claro. Tornou, pois, Absalão para a sua casa, e não viu a face do rei. Por quanto tempo, pastor? Por 2 anos. Se você reparar, versículo 28 diz assim, assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Absalão estava satisfeito? Não. Absalão queria se aproximar do rei. Se você pular para o versículo 30, então diz assim, quando em si ele fez, várias vezes mandou recado para Joabe, disse: Joabe, eu preciso me aproximar do rei, você é o comandante dele. E Joabe sempre agita daqui, agita dali. Um certo dia Absalão tocou fogo na seara de Joabe. Se você observar no versículo 30, diz assim, então disse aos seus servos: veja ali um pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, e de ponte de fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo de Joabe. Versículo 31, então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa, e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo o pedaço de campo que é meu? E aí Absalão disse para Joabe: eu te mandei chamar e tu não veio, eu quero me aproximar do rei. Versículo 33, para que você possa encontrar pelo menos o fio da meada. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei o beijou a Absalão. Agora estava Absalão reintegrado no palácio, mas aí agora veio todo um plano maquiavélico de Absalão. E como começou isso, pastor? A gente pula para o capítulo 15, para que você possa entender e pensar também alguns versículos. Primeiro, se você olhar no versículo 1, diz assim, e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e colocou 50 homens que corressem diante dele, e fosse de cidade em cidade, apenas dizendo, olha, Absalão é um bom homem, Absalão vai ser um ótimo rei, Absalão ele é justo.
Se você olhar nas atitudes dele, veja no versículo 2 do capítulo 15: também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei e a juízo, chamava Absalão assim e dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Versículo 3: então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Era minando todo o reino do seu pai. Qual era o objetivo de Absalão? Tomar, usurpar o reino de Davi, seu pai. Se você adiantar, se você olhar no versículo 4, dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Versículo 6: de maneira que fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo. Se você olhar na conclusão do versículo 6, assim, ó: e assim furtava o coração dos homens de Israel, Absalão. E aí acontece, irmãos, um desfecho final. Por quê? Absalão conquistou dos conselheiros de Davi 200 conselheiros. Agora já tinha feito toda a sua plataforma. As cidades de Judá, que são 46, já tinham seus representantes. Em si, praticamente, ele dominava. E outra coisa, sabe o que é? Ele em si conquistou de tal forma que ele levantou um exército, e de tal forma foi para Hebrom, e de lá veio com um exército. Aí foi quando a coisa já estava minada. Se você olhar no versículo 7 do capítulo 15, diz assim o texto, ó: e aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos, quando Absalão completou 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar meus votos em Hebrom. E assim o rei permitiu. Versículo 14, para que você possa entender: veio agora um exército com Absalão para usurpar o reino, e ele veio bem claro: nós temos que matar a Davi. Mas não é teu pai? Não é mais meu pai, eu quero ele é morto. Versículo 14: então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, veja a palavra que ele diz bem clara: vamos o quê? Fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Você já imaginou isso, irmãos? E ainda vai assim, ó: se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará a nossa ruína e matará o povo que? A espada. Se a gente pular para o versículo 23, você sabe o que é? Davi arrumar as poucas coisas que ele tinha e sair escarrerado. O grande rei Davi, e ele não estava sendo perseguido por um inimigo qualquer, não estava sendo perseguido por um desconhecido, por um vizinho, estava sendo perseguido e jurado de morte pelo seu filho Absalão. Se você reparar, Davi saiu escorraçado de Jerusalém. Quando você chega, irmãos, sintetiza no versículo 23, observe por gentileza, do capítulo 15. Todo o povo do lugar fazia o que, irmãos? Chorava em alta voz enquanto o exército passava. Sabe qual era o exército de Davi, irmão? 600 homens, descamisados, desvalidos, para baixo. O rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo foi com ele em direção aonde? Ao deserto. Se você pular para o versículo 30, diz assim, ó: Davi, porém, continuou subindo onde? O Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta, e os pés descalços, e todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta, e subia chorando. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para quê? Para adorar ali a Deus. Foi aí que ele escreveu o Salmo 64. Agora nós chegamos no Salmo. Pastor, até me cansei, mas é suficiente. Não temos como fazer diferente para que você possa entender. Salmo 64, e agora nós vamos caminhar para o Salmo 64. Por quê, pastor? Porque quando Davi chegou no Monte das Oliveiras, viu Jerusalém para trás, viu o seu reino para trás, ele estava agora sendo jurado de morte. É por isso que nesse Salmo 44, ou Salmo 64, melhor dizendo, Davi faz 4 pedidos distintos.
Vamos voltar para o Salmo 64. O primeiro pedido que Davi faz é no versículo 1, que diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Era de alguém que estava angustiado, era de alguém que não estava conseguindo arrumar as ideias, era alguém que diz: olha, eu estou sendo ameaçado de morte, eu vim nesta caminhada chorando, descalço, rasguei as minhas roupas com cinza na cabeça, o povo chorava comigo, mas eu estava angustiado. E o primeiro pedido que Davi faz é: ouve a minha voz em oração. E por que Davi fez isso? Porque sabia que Deus ouve. Os ouvidos de Deus não estão tapados para não poder o quê? Ouvir. Foram 4 pedidos que ele fez no Salmo 64. Primeiro pedido: ouve a minha voz em oração. Segundo pedido: guarda a minha vida do medo. Olha, irmãos, interessante isso, né? Eu li algumas vezes. Olha que pedido interessante. Senhor, guarda a minha vida do medo do meu inimigo. Não deixe eu sentir medo do meu inimigo. Sabe por quê? Porque com medo eu vou ficar fragilizado. Se você reparar, no versículo 1, na parte B, diz assim: guarda a minha vida do temor do inimigo. Algumas versões diz. Mas não somente isso, já que eu estou propondo para os irmãos meditar nesse salmo e dando um título a essa mensagem, que é: o Senhor é a nossa verdadeira proteção. Davi tinha plena certeza que mesmo fugindo de Absalão estava com um grande exército para matar Davi. A ordem era bem clara: nós temos que matá-lo. Veio o terceiro pedido neste Salmo 64. O primeiro foi: ouve a minha voz em oração. O segundo: guarda a minha vida do medo do inimigo. O terceiro: esconde-me do secreto conselho dos maus. Já viu isso, irmãos? Estão arquitetando o meu mal? Esconde, para que eles nem lembrem de mim. E aí vem o quarto e último pedido: esconde-me de quê, irmãos? Do tumulto dos que praticam iniquidade. E por que Davi fez esses 4 pedidos? Porque Davi relacionou, pelo menos, irmãos, 7 pecados dos homens ímpios. Se você reparar, voltando para o versículo 1, o primeiro pecado que os ímpios, em especial Absalão, com seus comandados, era, sabe o quê? Provocar o medo no justo. Se você olhar, irmãos, quando Davi pede: guarda a minha vida do temor do inimigo, guarda a minha vida de eu ter medo do inimigo, ele estava dizendo bem claro: olha, esse é um pecado que os ímpios fazem, é causar medo. O segundo pecado que ele relaciona aí, sabe o que é, irmãos? Você vai ver no versículo 2, na parte A, quando eles arquitetam o mal secretamente contra o justo. Esconde-me do secreto conselho dos maus. Se você reparar, na parte B vem o terceiro pecado, quando diz assim: eles praticam a iniquidade, e diz assim: e do tumulto dos que praticam a iniquidade me livra. E é interessante, sabe, porque se a gente andar um pouquinho mais nesse salmo, você vai reparar que lá no versículo 3, sabe o que acontece, irmãos? Eles afiam as suas línguas, como que? Como espada. Davi sabia, irmãos, Davi sabia o que estava. Você sabe o que é? Davi se viu numa situação tão terrível, que Absalão, irmãos, se nós voltarmos o texto, os irmãos reparam que Natan falou para Davi: a espada não vai sair da tua casa, e que tu fez em oculto, vai o quê? Vai ser feito às claras. Só para os irmãos entenderem, quando Davi foi escorraçado, saiu corrido, Aitofel, sogro de Davi, pai de Betseba, Absalão conseguiu conquistá-lo. Ele e mais 199 foram 200 conselheiros. Sabe o que foi que Aitofel aconselhou a Absalão? Disse: olha, Absalão, não existe coisa mais vergonhosa, além de tu feito Davi teu pai fugir. Ele deixou 10 concubinas tomando conta do palácio. Coloca uma tenda na frente do palácio, em praça pública, e tem relações sexuais com as 10. Irmãos, é aquilo que o profeta Natan fez e falou para ele: assim diz o Senhor, o que tu fez no oculto vai se fazer às claras. Assim Absalão fez. Você sabe o que é alguém ouvir: o seu nome está jogado no lixo pelo teu filho, tu foi ameaçado de morte pelo teu filho,
Não é por uma pessoa estranha, não. Foi alguém que você criou, foi alguém que você amava, foi alguém que você tinha respeito, e de uma hora para outra ele fez um plano diabólico para poder destruir o pai. E Davi sabia disso. E aí diz assim: olha, ele afia as suas línguas como espada. Não somente isso, falam palavras amargas. Irmãos, eu fico imaginando Davi, o grande guerreiro Davi, além de Golias, quantas guerras Davi venceu. E você vê agora, diga qual a imagem. Davi de cabeça baixa, diz assim, ó, chorava e descalço. Diz que o povo, ao ver Davi naquela situação, chorava e chorava em voz alta, que chamava atenção. E o interessante, sabe o que é? Onde Davi foi parar para escrever esse salmo? No Monte das Oliveiras. O que é que lhe faz lembrar o Monte das Oliveiras? O Getsemane. E quem esteve no Getsemane também, chorando e orando de maneira intensa, que até o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Quem é que nos faz lembrar, irmão? Cristo Jesus, quando estava ali intercedendo por mim e por você. Porque quando ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O que ele estava pedindo não era a liberação da cruz, porque ele já tinha dito para os discípulos naquela ceia, a primeira ceia e a última Páscoa. E o que foi que Jesus disse para os seus discípulos? Olha, o Filho do Homem será entregue à cruz, e é necessário que isso aconteça. Ali no Getsemane, ou Getsemane como é mais conhecido, ele não estava pedindo a liberação da cruz, ele estava pedindo a liberação daquele momento, porque ele ia ser traído por quem? Por um que ele escolheu. 3 anos e meio com ele, e depois de uma noite de oração, porque o texto diz bem claro, depois que Jesus orou a noite toda no monte, desceu e começou a separar os discípulos que foram chamados de apóstolos, e Judas estava nesse meio. É por isso que quando você olha, em especial no Salmo 53, a partir do versículo 12, diz assim, ó, não era os meus inimigos que me afrontavam, porque então eu sabia e corria dele, não eram pessoas estranhas que me ofendiam, mas era tu, meu íntimo amigo, nós andávamos suavemente à casa de Deus. A maior traição, a que mais dói, são das pessoas mais próximas. Ninguém se sente ofendido por um vizinho, ninguém se sente magoado por alguém que você desconhece, mas quando você é traído por alguém que está do seu lado, é aquilo que você não consegue compreender. Daquela mesma forma, Davi estava no Monte das Oliveiras, e que muito tempo depois Jesus ia passar por aquele momento também, mas ele pôde escrever nesse Salmo 64, diz: Senhor, as suas palavras são amargas, as suas palavras são terríveis, porque eles armam laços contra os inocentes. E aí, para a gente concluir a reflexão, que eu não quero ir mais adiante, você encontra 2 fatos interessantes neste Salmo 64. O primeiro fato é dos ímpios. Se você reparar, versículo 8 e 9 diz assim, ó, o castigo dos ímpios levará os outros a ter medo do que os ímpios vão receber. Veja por gentileza o versículo 8. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si. Todos aqueles que o virem, faz o que, irmãos? Fugirão. Versículo 9. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. E aí também a gente vê um fato interessante sobre os justos. E aí fecha todo o salmo no versículo 10. Davi vê naquela situação, porque Davi tinha plena convicção da verdadeira proteção. E o que protegia Davi naquele dia não eram os soldados, ou pelo menos aquele grupo de pessoas que estavam ali. Não. Ele tinha plena certeza que quem lhe protegia era o Senhor. E é interessante, sabe por quê? Porque daquele Davi, no momento mais triste da sua vida, ele pôde encontrar forças e escrever esse salmo, fechando assim, ó: o justo se alegrará no Senhor. E faz o que, irmãos? E confiará nele, e todos os retos de coração se gloriará, ou se gloriarão. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? É alguém que estava sendo perseguido, é alguém que estava sendo ameaçado de morte, é alguém que diz: olha, a tua sentença chegou. E Absalão foi bem claro: eu quero ele morto, só me serve ele morto, eu não quero ele vivo. Você sabe o que é um pai ouvir um negócio desse? Você sabe o que é alguém passar por isso? É por isso que, quando eu vejo os escritos de Davi, Davi passou por tudo isso. Agora, uma coisa ele pôde dizer, no momento mais crítico, e aí é que me chama a atenção, e eu já meditei aqui no Salmo 51 com os irmãos, que é o salmo que me impacta. Sabe por quê?
Porque o Salmo 51 foi quando Davi pecou com Betseba. E que quando Natan chegou para falar com Davi, e que disse toda aquela historinha, que disseste tu, Davi caiu de joelho. E ele começa o Salmo 51, depois do arrependimento, assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. E num relato tão simples, ele chega em dado momento e diz assim, ó: não retires de mim o teu Espírito Santo, renova em mim a alegria de salvação, porque tu conheces a minha história e tu sabes a minha origem. Em pecado me concebeu minha mãe, os meus pecados eu conheço todos eles e são enumerados, não posso esconder de ti. Se tu quiseras sacrifício e oferta, eu te daria. Mas uma coisa eu sei: um coração contrito e quebrantado tu não jamais rejeitará. Louvado seja Deus. Por isso que nesta noite eu quero concluir essa reflexão dizendo: o Senhor é a nossa verdadeira proteção, independente da circunstância, independente do que nós passamos. Nós aprendemos nesta noite que Davi, quando escreveu este salmo lá no Monte das Oliveiras, não diz Getsemane, porque o Monte das Oliveiras é um conjunto de outros montes ou lugares. Em especial tem naquele vale o Getsemane, mas estava no cume do monte quando ele escreveu este salmo, o Salmo 64. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, e que possamos sair daqui confiantes que o Senhor é a nossa verdadeira proteção. Por quê? Porque o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Que Deus nos ajude.